Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, hoje estamos aqui para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para a parte 1 de cenas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram na história. Bem, a parte 1 consiste. E se a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra Mundial? Bem, como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial começou com um atentado, com a morte de Ferdinando, do arquiduque Ferdinando da Áustria, que fez a Áustria declarar guerra à Sérvia, os russos declarar guerra à Áustria-Hungria, os alemães intervindo declarando guerra à Rússia e a França declarando guerra à Alemanha para intervir tudo isso. Bem, com a guerra iniciando, os alemães já tinham um plano. O plano Schlieffen. O plano Schlieffen era assim. Como eles sabiam que os russos demorariam muito para mobilizar suas tropas para chegar à Prússia Oriental, eles logo já se preparariam nesta região. E logo, como eles sabiam que os franceses protegeriam muito bem a região com Alsácia e Lorena, eles passariam pela Bélgica, que foi um erro gravíssimo que fez a entrada do Reino Unido na guerra. Mas não vamos modificar isso. Então eles botam um plano em ação, eles armam essas regiões e logo despercebidamente, os alemães conseguem vencer essa batalha. Já dividindo o exército francês em dois. E logo por causa disso, eles passam pela Bélgica para cercar Paris. E o que faz a Bélgica declarar guerra e a Alemanha anexar as regiões belgas e francesas, fazendo o Reino Unido intervir na guerra. E quando o Reino Unido intervém na guerra, já aconteceu o esperado. Os russos tentam atacar e tem um pouco de sucesso nas regiões, mas logo tem que recuar com a fúria alemã e tendo várias partes perdidas, como as regiões como Lituânia, Estônia e Letônia, e também anexando a Polônia russa, já quebrando muito a moral russa. O Reino Unido, ele acabou demorando muito. O Reino Unido nesse universo demoraria muito, mas muito, para preparar o seu exército para ajudar os franceses, porque o Império Alemão enviou Zeppelins para bombardear Londres, o que causou uma crise econômica no país. Os alemães conseguem conquistar algumas regiões, mas com os franceses, com a ajuda de um exército que atualmente seria o exército egípcio, consegue reconquistar algumas regiões. E sim, o exército egípcio veio do Reino Unido, que ajudou um pouco, né, logo. Mas isso não interviu muito. E eles conseguem reconquistar algumas. Logo, quase chegando à capital de Paris, os russos bolam um plano que, percebendo que só os austro-húngaros que já estavam enfraquecidos e com um exército não muito bom, e os alemães focados na região com a França, eles contra-atacam rapidamente, que acaba destruindo bastante a moral que faz ainda mais o favor da Rússia se separar, pois isso levou à morte de muitos soldados.
Mas logo isso não se torna um campo de rosas para a Rússia, pois os alemães conseguem chegar à capital, destruindo a economia russa e conquistando outras regiões, como Bielorrússia, e chegando em algumas regiões da Ucrânia. Os austro-húngaros também conquistam algumas regiões. Como por exemplo a Crimeia. Com a Rússia em um ataque de desespero, envia pessoas despreparadas que só afetam o exército austro-húngaro, que estavam extremamente enfraquecidos, pedindo ajuda urgente dos alemães. Assim surgindo a Batalha de Kiev. Bem, os alemães estariam concentrados ajudando a Áustria-Hungria e os russos contra-atacam na mesma batalha. E eles demoram muito para avançar porque neste período de 1915 já começaria o inverno russo. E eles demoram muito, mas só que logo se preparam mais e os alemães chegam primeiro na capital de Kiev, conquistando muitas das regiões junto da Áustria-Hungria. Os russos não se rendem, e assim fazendo eles conquistarem mais regiões, e assim os russos se renderem. Bem, o Império Otomano estaria em dúvida em que lado entrar, e no caso, vendo quão bom eles estavam indo, o Império Otomano declara guerra à Rússia, já imediatamente conquistando várias regiões, mas tendo que recuar por causa do inverno russo. Então eles urgentemente pedem ajuda dos austro-húngaros e alemães, que logo conseguem fazer um contra-ataque relâmpago, reconquistando várias regiões do antigo Império Otomano, que antes era da Rússia, que agora... E nisso eles conseguem conquistar algumas regiões do Egito, mas logo tendo que urgentemente recuar, só que tendo que recuar com o exército junto dos franceses. E aproveitando que já neste ponto da guerra, o ano já era 1916, e logo eles conseguem reconquistar rapidamente várias partes. A Bulgária declara guerra contra os sérvios e franceses e russos, só para simplesmente anexar a região da Macedônia, que logo conseguem já anexar, fazendo assim a Sérvia se render da guerra. Os franceses já estariam muito quebrados. Os franceses já estariam extremamente quebrados e com muito cansaço da guerra. E por isso, mas eles conseguem reconquistar algumas regiões, vendo o quão focados os alemães estavam. E os alemães demoram um tempo também, mas logo conseguem conquistar e cercar Paris de vez, fazendo assim a guerra acabar logo em 1915. 1916, na verdade. Bem, agora vamos ver as consequências. Com esse tratado de paz, os franceses conquistariam algumas regiões, incluindo a Bélgica. Mas só que boa parte ficaria para os alemães. Já a Rússia, que ficou extremamente quebrada, começa a Revolução Russa, que eu suponho que seria mais sangrento do que já foi, fazendo que várias nações, incluindo a União Soviética, declarassem independência do Império Russo,
como por exemplo a Finlândia, que consegue conquistar várias regiões, e logo pessoas que queriam uma sociedade mais igualada e queriam um país democrático, logo declarariam independência. E entrariam em guerra contra o Império Russo, com apoio dos impérios centrais, que neste universo se tornaria uma superpotência. Mas também entraria os soviéticos. Também entraria a União Soviética, que neste universo não teria muito sucesso como foi, mas sendo muito aliado dos republicanos russos, e conquistando várias regiões do atual Cazaquistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Assim, fazendo nessa rebelião o Império Russo sumir de vez. Bem, depois da morte de Lenin, os russos não ficaram muito felizes com a União Soviética e descobrem as atrocidades que Stalin estava fazendo, e logo mais armados e mais preparados declaram guerra à União Soviética. Logo estavam muito despreparada e muito cansada da guerra. E logo conseguem conquistar várias regiões, destruindo completamente a moral de vários e fazendo muitos se rebelarem também contra os soviéticos. E assim, durante esta batalha final, eles conseguem vencer os soviéticos e assim fica o mapa. Bem, como seria muito difícil dos alemães controlarem essas regiões, eles criariam vassais, como por exemplo a Polônia Alemã, Bielorrússia, que pegaria algumas regiões da Polônia, que depois causaria uma treta danada, e a Letônia, que pega essas mesmas regiões. Logo também surgem os ucranianos, fazendo o mapa ficar assim. Bem, com a economia já muito quebrada, o Império Austro-Húngaro se dividiria. E a Áustria-Hungria se despedaça em 4 partes. Mas logo surgindo alguns movimentos separatistas na Hungria, como por exemplo os croatas. E eslovênios. Mas só os eslovênios tendo sucesso. Os croatas eram mais amigos do reino da Hungria, então não declararam guerra. Ou seja, o mapa da Europa ficaria assim. E obviamente os franceses não ficariam muito felizes, estabelecendo um governo fascista e um golpe logo de Estado, fazendo assim o mundo inverter, em vez de ser a Alemanha e sim a França, que seria o que mais se ferraria. E logo a Entente vai saindo aos poucos, ficando só Reino Unido e Império Russo. Já os impérios centrais crescem bastante, entrando Itália, Espanha, Portugal e também incluindo alguns outros países, como por exemplo a recém-formada Hungria
e a Áustria. Então, você pode totalmente concordar com a minha lista ou totalmente discordar. Isso que deixa o assunto mais interessante. Quais outros países você colocaria ou tiraria dessa minha lista? Quais você acha? E bem, os anos se passariam e muitas coisas não aconteceriam. Agora vamos para as colônias, que seria o que mais mudaria. A França, com a economia já quebrada, os alemães já estando bem cansados, da guerra. Acontece a Grande Depressão, que quebra muitos países atuais, que quebra muitos países dessa realidade. Que quebra muito dos países desta realidade. E que quebra muitos países dessa realidade, afetando principalmente França e Reino Unido. Bem, nas colônias, como os espanhóis estariam mais do lado dos impérios centrais, querendo mais colônias, os espanhóis declaram guerra à França, que logo seria vista em apuros, perdendo muitas de suas colônias. Já a Itália conseguiria mais colônias,